A paz, igreja. Como a Fran falou, né, que a frutinha pode ser virada numa ministração. Eu trouxe uma banana e uma maçã. Só um pouquinho, irmãos. Então, hoje, como vocês podem ver, hoje eu vim meia caráter. E a gente vai correr. Então, assim, é isso que eu queria falar hoje para vocês, essa mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Pode ser que alguns aqui podem estar pensando, não corro, já corri, ou não gosto, ou nunca vou correr porque é horrível. Mas eu vou mostrar para vocês o quanto é bom essa corrida, não é nem uma caminhada. Muitas vezes a gente fala uma caminhada com Cristo, mas a palavra fala que é uma corrida com Cristo. Então, eu vou separar aqui entre 5 quilômetros, 10, 15, 21 e 42. Conforme eu vou citando alguns versículos, eu quero que vocês imaginem, não por idade de vocês, mas eu quero que vocês imaginem pela caminhada com Cristo. Quantos anos de caminhada cada um tem? A partir do momento, como na ministração do Everton semana passada, que levantou a mão e falou assim, eu quero. É a partir desse momento que eu quero que vocês comecem a correr comigo. Então, eu estou correndo, a minha caminhada, eu me converti faz 5 anos. Então, você vai estar nos 5 quilômetros. Eu estou nos 10 quilômetros pela conversão. É claro que vai ter gente que vai estar com muito mais, 20, 40 anos de conversão. Então, já está nos 40 quilômetros. Alguns já completou a maratona, que é os 42. Mas a gente vai conseguir perceber que a nossa vida é uma ultramaratona. É acima do 42, para quem começou muito antes do que nós. Então, bora correr, que hoje vocês vão correr comigo uma maratona. Vocês vão ver o quanto vai ser bom. Quero que você abra a palavra comigo lá no 1 Coríntios 9. Texto bem conhecido, né? Vamos ver 3 versículos, 24, 25 e o 26. 1 Coríntios 9, 24. Amém, irmãos? Então, a palavra diz assim. Todos vocês já foram aos estádios e viram as corridas? Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás de medalha que nunca envelhecerá. 26. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. As competições olímpicas naquele tempo estavam no auge. E o apóstolo Paulo, muito sábio, ele usa essa metáfora para poder falar com a igreja de Corinto. E é isso que ele quer falar hoje conosco. Na célula, semana passada, uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração. Antigamente eu ficava pensando assim, por que todo culto é a mesma palavra? A Bíblia é tão grande, tem tantos livros, e por que sempre a mesma coisa? E com o tempo eu pude entender que o Senhor vai falar conosco sempre os mesmos textos, porque a gente ainda não amadureceu. Ele vai pegar, vamos dizer assim, entre aspas, no nosso pé, porque a gente ainda não aprendeu. E essa corrida é dessa forma. Nós precisamos de alguns passos para chegar tanto na nossa vida física, como na nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente não consegue ligar essas duas coisas.
porque a gente quer fazer muito essa separação, né, entre o físico e o espiritual. Mas o apóstolo Paulo, em vários textos ali da palavra, ele fala sobre essa corrida. E nós precisamos estar preparados. Então, para quem está nos 5 quilômetros aí, a palavra nos diz assim também. 1 Filipenses 3,14, não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não volto atrás. Então, dentro dessa palavra, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre objetivo, que é alcançar o alvo. Dentro da parte física da corrida, é o pórtico de chegada. Então, assim, no físico, o pórtico de chegada, no espiritual, os portões celestiais. E conforme a gente vai correndo, nós vamos ver em várias partes o quanto tem muito a ver, o quanto nós não podemos parar, o quanto nós precisamos ter fidelidade, objetivo, treinamento para poder chegar até o Senhor Jesus. Amém? Então a gente vai alcançar o alvo. Quando decidimos correr, normalmente o que nós fazemos? Às vezes é por causa do peso, né? A maioria. Porque a gente quer perder o peso. Então a gente começa a correr. Aí a gente simplesmente coloca o tênis que tem, uma camiseta e partiu rua. Bora correr. E não está errado, porque você ainda não conhece, você ainda não tem o preparo. Então você vai para a rua correr. Mas conforme você vai correndo, nos primeiros 100 metros, 200 metros, aquilo para você já é agoniante, porque é cansativo. Mas por que é cansativo? Primeiro, porque não tem preparo, porque não teve uma orientação. Você teve o objetivo de sair, mas você não tem conhecimento de causa. Então você não vai ter deleite numa coisa que você não conhece. Então você sai para correr e muitas vezes é aí que muitos ficam para trás. E puxando isso para o espiritual, quando nós começamos a nossa caminhada, muitas vezes a gente coloca objetivos muito longos, coisas muito além do que a gente pode fazer. Mas a palavra fala no livro de Zacarias que a gente não pode desprezar os primeiros começos. Então, um novo convertido, coloca como limite 10 minutos. Não, mas só 10 minutos. Mas se é só 10 minutos, por que não ora? Um jejum de 3, 4 horas, só 3, 4 horas para o Senhor Jesus não vale nada. Mas por que não faz? E na corrida é assim, você começa 100 metros. E a corrida, irmãos, com Jesus, não é na rua. Não é uma corrida de 100 metros que é plana. É uma corrida cheia de vales e montanhas. Vales e montanhas. E nós vamos ver lá no final que muitas vezes você está no 40 quilômetros e de repente você vê uma subidinha. Mas nós sabemos que depois daquela subidinha também tem uma descidinha e um plano. Mas muitos de nós ficam para trás. Então nesses 5 quilômetros você estabeleceu um alvo. E com a vida com Jesus, nós temos que estabelecer alvos também. E ser fiel naquilo que nós colocamos. É como o apóstolo Paulo está falando ali. Aqueles que treinam, aqueles que se preparam, vão chegar até lá. Mas por que muitos ficam para trás? Porque já aconteceu, irmãos, de eu sair para correr e assim, ficar meses sem correr e falar, eu vou correr 21 quilômetros. E simplesmente louca da vida e ir. Terminei. Só que nós temos que pensar, o que importa é terminar. Não importa terminar. Importa é terminar bem. Porque quando nós estamos com Jesus, nós terminamos bem. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Mas nós podemos fazer tudo com a presença dEle. Então eu creio que nessa corrida desses quilômetros, quando nós estamos com Ele, nós estamos correndo de uma forma boa, agradável.
Amém? Gálatas 5,17 fala assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Romanos 7, 19 e 20. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. É essa tentativa de ser fit que nós falamos. É a tentativa de fazer. Por que não conseguimos fazer? Por que não conseguimos ter o êxito naquilo dali? Porque o espírito, espiritualmente falando, o espírito sempre vai lutar contra a carne. Quem quer sair para correr num dia frio? Quem quer sair correr num dia que tem outros prazeres? Não quer. Mas a vida espiritual também é assim. Muitas vezes não queremos vir para a igreja, porque está frio, porque está chovendo. Mas na corrida, essa disciplina vai nos levar tanto para o pórtico de chegada, como os portões celestiais. E se nós não tivermos essa disciplina de todo dia, aconteça o que acontecer, e nós continuar, porque esse treinamento, que nós já vamos chegar daqui a pouco, irmãos, a gente precisa, tanto na nossa vida espiritual como na física. Porque em algum momento a gente vai sucumbir, mas a gente não chega lá da noite para o dia, a gente precisa de uma dedicação, a gente precisa de um esforço. Simplesmente ficar com os braços cruzados, esperar que as coisas aconteçam, não vai. Existe uma progressão na nossa vida espiritual, como existe uma progressão também na corrida. É pouco a pouco, é estabelecendo metas sobre a vida da gente, é que a gente vai conseguir chegar lá. Então, esse conflito de natureza vai vir, porque o nosso corpo não quer correr. Da mesma forma que o nosso corpo não quer orar, o nosso corpo não quer passar fome. Mas a palavra fala que Jesus fez essa corrida e Ele chegou. Por que nós não conseguimos chegar? Porque muitas vezes esse foco acaba sendo ofuscado com outras coisas. É o que eu falei no princípio, você vai do jeito, o que você tem, você vai correr com o que você tem. Conforme você vai correndo, você vai vendo que algumas coisas começam a te atrapalhar. E uma forma que nós vemos quem não corre, para mim que sei dessa área assim, como que a gente vê quando é um corredor e quando não é? Primeiro é pelo tênis. Segundo, pela pochete. Leva garrafa de água quando está correndo. Outra, aquela bolsinha para pôr o celular para ir ouvindo música. O meião até aqui, ó. São tudo pesos desnecessários. São tudo peso extra. E quando a gente começa a chegar lá nos 10 quilômetros, nós começamos a ver que esses pesos estão nos atrapalhando. É assim, o pecado é do mesmo jeito. Espiritualmente falando, o que atrapalha na corrida é o pecado. E nós vamos ler mais um texto sobre isso. Ponto 2, treino. Então, o foco todos nós temos. Pórtico de chegada, portão celestiais. Aí nós vamos passar por treino e disciplina. O que é o treino? Treino é a corrida. Nós recebemos uma planilha, normalmente, ou baixamos na internet, da quantidade de quilômetros que nós temos que correr todos os dias. Nós temos um dia de descanso quando é mais puxado. Mas esse dia a gente faz uma caminhada, faz algo mais leve. Mas nós temos essa planilha para seguir. Disciplina espiritual, treino espiritual, é aquilo que nós temos aqui na comunidade. É participar das atividades da igreja, esse é o nosso treino espiritual. Mas a gente não quer treinar, a gente tem preguiça de treinar, a gente está muito cansado para treinar. Mas todos querem chegar.
Todos querem atravessar os portões. Todos querem chegar para quem vai correr, né? Querem chegar lá, querem ganhar uma medalha. Mas ninguém quer passar pelo sufoco, ninguém quer passar pelo cansaço. E através da palavra que nós temos toda terça-feira, nosso pastor tem batido tanto sobre isso, sobre ter uma vida séria com o Senhor Jesus. Então, quantos quilômetros você está correndo hoje? Será que você está no 5? Será que você está no 10? Ou muitos aqui já ultrapassou disso. E às vezes chega a canseira. Mas a canseira eu vou chegar para depois. Não é hora de cansar ainda para quem está nos 10 quilômetros. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai indo nessa progressão de corrida, a gente começa também a aumentar o nosso tempo de oração. Então, assim, já cheguei nos 10 quilômetros, já cheguei nos 15 quilômetros. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou aumentar. Aí que vem o problema. Porque, assim, com maiores esforços, também vai vir maiores dificuldades, vai vir maiores responsabilidades. Quando nós mais conhecemos a palavra, mais vivemos na presença do Senhor, mais responsabilidade vai chegar sobre a nossa vida. E é a maturidade. Não é a maturidade total ainda, mas já é um pouquinho a mais. E nós temos que viver essa maturidade através da palavra. Os treinadores, eles falam para a gente, você quer, você consegue. Se você quer, você consegue. Ah, mas como que eu começo? Eu começo forte. Uma vez eu perguntei isso para o meu professor. Como que eu começo a corrida? Eu começo devagar, aumento um pouquinho e acelero no final? Ele falou igual o apóstolo Paulo. Ele falou assim, não. Você começa rápido, aumenta um pouquinho no meio e acelera no final. E quando a gente está realmente na corrida, a gente faz isso, sprint final. Por quê? Ninguém quer passar caminhando no pórtico de corrida. Ninguém quer passar se arrastando no pórtico de corrida. Por quê? Por causa da multidão de testemunhas que estão olhando. Então, abra comigo, irmãos. Lá em Hebreus 12, do 1 ao 3. Deixa aberto, daqui a pouco eu leio com vocês. Então, nós falando de roupas... E a gente pode pensar, né, o que tem a ver roupa, que não tem, mas comparando com a nossa vida espiritual, tanto na física, nós precisamos estar bem equipados. Eu não tenho hábito, irmãos, de correr de meia. Aí vocês perguntam, não te enche o pé de calo? Enche. Já cheguei em casa com as pontas dos dedos vermelhas, não consigo usar meia. Mas... tem meia para não dar calo. Tem vaselina que nós temos para não assar. Nós temos top específico, nós temos shorts específicos, nós temos viseira. E depois, não tem nada a ver isso com o espiritual. A palavra fala lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, sobre a armadura do cristão. Se nós somos cristãos e estamos nessa corrida, nós temos uma armadura. Assim como o cinto, assim como os calçados dos pés, assim como o capacete, nós também temos, tanto na espiritual como na física. E nós temos que cuidar dessa armadura, porque uma delas faltando, vai dar ruim. Para nós mulheres, se não tiver um top, vai dar ruim. Imagine você precisar guerrear sem a palavra. Aí que entra o treinamento. Porque se você não tiver preparação e essa palavra não tiver gravada no teu coração, o que você vai fazer quando você precisar dela? Todas as vezes que nós vamos viajar com o Adriano, sempre dentro vai a Bíblia, sempre dentro vai a viseira, o tênis e os shorts. Todas as vezes, porque nós sabemos que se a gente for competir próximo, a gente descamba ali, porque não vai, irmãos. Porque assim, uma vez que a gente fica sem correr, no outro dia a gente sofre. Faz 10 anos que eu corro. 10 anos. E se eu ficar um dia sem correr, é sofrido.
Imagine nós cristãos um dia sem a palavra, um dia sem estar na presença de Jesus, como que fica a nossa vida espiritual? E se for para pensar assim, alguns podem estar pensando, mas eu vou chegar, nem que seja devagar, nem que seja me arrastando. A gente fala, não, eu vou chegar. Mas por que chegar assim? Quando a gente está lá nos 21 quilômetros, vai doendo tudo. Porque ainda tem um tempo, tem um monte ainda para frente, tem percursos ainda para percorrer. E a nossa caminhada cristã também é assim. Talvez hoje vocês podem estar cansados, sentindo uma dorzinha. Mas você tem como parar. Mas você não precisa. Porque se nós estamos correndo com o Senhor Jesus, é muito mais leve. E se a nossa corrida está cansativa, vamos parar para refletir se nós não estamos carregando coisas desnecessárias. Se nós não estamos carregando uma gordura espiritual desnecessária. Abra comigo então, eu vou ler ali o Hebreus 12, do 1 ao 3. Percebem o que significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, de longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na nossa alma. Então, nós estamos chegando ao 42. Então, nós temos um foco. Nós já temos um objetivo. Nós precisamos passar por um treinamento. Tanto no espiritual como no físico. Mas aqui ele está falando, todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos os encorajando, fisicamente falando, as equipes de elite, os corredores de elite, que eles largam na frente, porque a multidão atrapalha, né? Então eles largam na frente, esses são os corredores de elite. Espiritualmente falando, os heróis da fé que nos ensina, Jesus que nos ensina o caminho correto. E se nós olharmos para Jesus, como que nós vamos desanimar? Ele passou por essa terra e ele correu. Ele fez essa corrida e ele venceu. E ele falou assim, que se nós persistirmos, nós vamos vencer também. Mas nós precisamos de disciplina, irmãos, não tem como. Eu sei que é chato falar sobre disciplina, mas nós precisamos de disciplina. Não tem como você comer um pastel e ir correr. Ou comer um lanche no dia anterior e ir correr. Não tem como você ouvir uma música do mundo e vir adorar a Deus. Não tem como. Porque até você pode correr com a barriga cheia, de lanche, essas coisas assim, você pode. Mas a corrida espiritual com o pecado já é mais complicada. Com os pecadinhos de estimação, a nossa caminhada começa a ficar mais lenta. E por que ficar mais lenta? Se nós passamos por um treinamento, todos nós já estamos treinados. Todos já passaram por esse treinamento. Então, desde a alimentação, desde a hidratação, quando a gente vai correr, irmãos, durante o percurso inteiro, a gente tem azeitona pelo caminho por causa do sal,
E é coisa rápida, né? A gente passa a mão dentro do balde de azeitona e vai comendo. É assim que nós fazemos. Você não tem tempo para parar. Você pode, mas isso vai fazer que você fique mais lento. Então, nós temos isotônico, tem banana, tem maçã, tem tudo que você imaginar. Porque você precisa, durante do percurso, aquele sal. Se você não ter aquele açúcar, vai te faltar, você não vai chegar. Nós temos aqui, como combustível, a oração. Nós temos aqui o jejum, nós temos aqui o ensino da palavra, o culto. Nós temos tudo isso. Todos esses alimentos espirituais nós temos. Mas se você não pegar o sal, vai te faltar. Se você não pegar o estudo da palavra, vai te faltar depois. Ou você fala assim, não, eu vou no culto. Você pegou uma... Não comparando, tá, pastor, com uma banana. Mas você pegou uma banana. Mas se você faltar em outras partes, você vai ficar deficiente. Você não vai ser completo. Vai faltar alguma coisa no teu organismo, no teu espiritual. Se você não cuidar desse preparo, de todas essas coisas. Entende, irmãos, esse paralelo entre a corrida física e a espiritual, como assim é muito parecida. No meio do percurso, você vai sentir dor, você vai querer parar. Você vai sentir aquela dorzinha na canela e muitas vezes você vai pensar assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Espiritualmente você está passando por isso porque você pulou o treinamento. Porque você não foi aonde deveria ir. Porque você pulou etapas. E nós não podemos, é por isso que muitas vezes a nossa corrida é cansativa. Fisicamente, porque a gente fez alguma coisa errada. A gente pulou algum treino, a gente não cuidou da alimentação. Da mesma forma da espiritual. Se a nossa corrida com o Senhor Jesus está cansativa, alguma coisa você pulou. Alguma coisa nós pulamos. Porque não é para ser dessa forma. Então nós chegamos lá no quilômetro 38, 40. Mas muitas vezes eu não aguento mais. Eu quero parar. É o que nós pensamos. Eu quero parar. Mas quando você pensa assim, eu quero parar, sempre tem alguém. A minha irmã que sempre fala assim para mim que eu sempre arrumo amizade na corrida, porque eu chego conversando com alguém. Porque assim, eu sei o quanto que é ruim essa parte de correr sozinha. Como é cansativo quando você está com dor, você se sente sozinho. E eu sempre arrumo uma amizade. Sempre chego lá conversando, disputando com alguém, sempre. E assim, quando você está lá, já não está aguentando mais, você está pensando em parar, chega alguém do teu lado e fala, você está sentindo dor? Tô. Toma esse remédio que passa. Aconteceu comigo quando eu fiz a minha primeira maratona. E o rapaz chegou, ele me deu um remédio, porque eu não aguentava mais. E ele me deu um gole de coca. Naquela hora, assim, foi a coisa mais maravilhosa da vida. Porque eu não tinha energia mais. E eu pensava em parar. E quem para no 38, no 40 quilômetros, só tendo 2? Quem está cansado? Quem desiste da caminhada com Cristo? Lá no 40 quilômetros, quem está cansado? Quem está pensando em desistir porque está com a dorzinha na canela. E a dorzinha da canela sempre vai vir no 40 quilômetros. Mas ali sempre tem alguém que chega, encosta em nós e fala assim, você não vai desistir. Eu estou junto com você, me acompanha. Muitas vezes eles largam de correr, que eles estão bem preparados para acompanhar. E fala, vamos junto, você não está sozinha. Espiritualmente, nós temos pastores, nós temos o discipulado, nós temos líderes. Por isso que a palavra fala que é importante a gente congregar, a gente viver em comunidade. Porque quando a gente pensa em desistir, vem alguém que levanta. E a gente chega, irmãos, chorando. Por vários motivos, por dor, por canseira, por estar sozinho, por um monte de motivo. Mas é prazeroso quando a gente consegue chegar.
E esses dias, quando a Fran, todo mundo conta a experiência da Fran mandar mensagem, né? Eu estava lá de boa, trabalhando, bem tranquila, bem inocente. Ela me manda mensagem. E eu, na hora, quando eu li, pensei assim, nossa, para fazer os aniversariantes já na terça-feira? Bem inocente. Aí ela falou assim, você vai estar no culto domingo? Eu falei, é claro que eu vou. Você traz a palavra para nós? Parece que a alma foi embora. E aquilo eu fiquei, respira, respira. Falei, tá bom. E nesse momento, eu não sei porquê, mas o Senhor me colocou uma pessoa no coração. Que foi a Pri. Não me revelou nada, Pri. Não me revelou nada. Mas eu quero fazer uma coisa, eu quero que você me ajude. Pode vir aqui. É que vocês não vão pensar, não, Deus revelou. Não, não revelou, só colocou ela no meu coração. Então, eu trouxe aqui para vocês minhas 2 medalhas de 42 quilômetros. Essa primeira aqui é de conclusão de provas. Não lembro quanto tempo foi, mas foi mais de 4 horas, irmãs. Então, eu quero colocar na Pri. Eu quero convidar você a correr comigo. 42 quilômetros. Pode ser que o senhor... Pode ser que o senhor está chamando a Pri para correr. Ou pode ser que ela esteja ali no quilômetro 15 e ele queira algo para ela. Não sei, mas sei que foi você, Pri. Bora correr então. Coloque aí. Então, assim, ela concluiu a prova. Essa medalha aqui... Deixa eu ver se eu não inverti. Eu inverti essa aqui. Então, essa é de conclusão. Lembra quando eu falei para vocês que muitas vezes a gente vai pensar, não importa como chega, importa que chega. Mas não é assim. Por quê? Essa aqui, entre 8 e 9 mil pessoas, é a medalha dos 100 primeiros. Então, se eu não tivesse treinado como deveria, eu não tinha ganhado uma medalha dos 100 primeiros. Então, você chegar lá, é feminino, tá? E você conseguir chegar lá em milhares de pessoas te olhando, treinando você, te dando um impulso, de pessoas ali correndo com você, é muito gratificante. Então, assim, se eu não chegasse, eu não ganharia ela. Mas, vamos lá, Pri, melhor de 100. Os top 100. Abra comigo, irmãos, o último texto. Pode vir aqui, Pri. Tiago 1:12. Tiago 1, versículo 12. E a palavra diz assim: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando a gente chega numa prova, nós recebemos essa medalhinha que fica lá numa caixa e você não faz nada. Nós recebemos uma maçã e nós recebemos uma banana. Então, nós pagamos para receber essa medalhinha, uma maçã, uma banana e um copinho de água. Então, essa é a premiação do físico, da corrida física. Mas essa é do espiritual. Quando nós vencermos, quando nós formos perseverantes, nós vamos trocar isso aqui que é perecível. Por isso, eu sei que é simbólico, irmãos, é simbólico. Mas olha a troca que nós fazemos. Nós trocamos uma banana por uma coroa, uma maçã, uma medalha por uma coroa. E nós não podemos trocar momentos de diversão, momentos de entretenimento nessa troca de
entretenimento, com o nosso tempo com Deus, por coisas perecíveis. Então, essa corrida é prazerosa. E como o pastor falou no início aqui, a mesa está posta. Nós vamos atravessar aqueles portões do céu. E nós vamos receber o pão da mão do Senhor Jesus, porque a mesa está posta. Lá vai ter fruta, lá vai ter outras coisas, eu não sei. Mas é muito melhor. Olha a comparação que nós fazemos. Olha o que nós ganhamos do Senhor Jesus quando a gente vai para Ele. Everton, solta para mim. Quando a gente larga na corrida, a gente escuta essa musiquinha. E essa musiquinha aqui, vou colocar para a Pri. Ela correu os 42 quilômetros dela. Não sei se é no físico ou no espiritual. Assim como vocês, eu não sei se é no físico ou no espiritual. Mas nós precisamos olhar os nossos olhos para os portões do céu. É focar naquilo que é necessário. Porque nós sabemos que aquilo que Ele tem para nós lá é muito maior, é muito melhor do que uma medalha. E nós não podemos perder isso. Então, que a gente possa correr em toda velocidade. Toda velocidade. Você pode parar? Você pode. Mas você corre o risco de não continuar. Porque quando você para, as dores vêm, o cansaço vem, você não quer mais. E você fala, eu vou parar, mas eu vou andar um pouquinho e vou continuar. Eu comparo isso a ser morno. Quando nós caminhamos no meio da corrida, você está sendo morno. E o que Apocalipse fala, Jesus fala, se a gente for morno, Ele nos vomita. Então hoje eu deixo a escolha para vocês. Como que você quer chegar nos portões celestiais? Se arrastando ou bem com o Senhor Jesus? Todos nós estamos alistados, todos nós fomos inscritos. A partir do momento que você falou assim, eu quero Jesus, eu vou descer as águas, o teu nome foi escrito. No físico, nós também fazemos a inscrição. Nós temos um numeral. O teu numeral já foi escrito para o Senhor Jesus. Agora, não existe mais opção. As portas do céu estão abertas para aqueles que querem, para aqueles que se dediquem, para aqueles que o foco está nele. Não, nada pode ofuscar aquilo que o Senhor Jesus, que Ele tem para nós. E a gente receber dele essa coroa. Olha quão grandioso é ter uma vida séria, dedicada, com disciplina, com foco no Senhor Jesus. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade, as palmas são para o Senhor Jesus.